Comentário sobre a Epístola de São Paulo escrita a Tito, pregado em Cambridge por Thomas Taylor e agora publicado para o próximo versículo da Igreja de Deus, por Thomas Taylor, de 1576 a 1632. Efésios capítulo 4, versículo 7. Para cada um de vós, de acordo com concedido na medida do dom de Cristo. À direita, honrável Robert Lawrence, barão de Lenz, graça e paz do Pai, Príncipe e Espírito da paz. Amém. Digno é aquele ditado de Salomão, Cânticos capítulo 2, versículo 2. Como o lírio entre os espinhos, assim é meu amor entre as filhas. Por lírio estende-se a igreja aos verdadeiros membros dela, assim chamados. Primeiro, porque eles são plantados pelo bom lavrador no campo da igreja, regados com o orvalho do céu, cercados e preservados por sua contínuo cuidado. Segundo, eles são lindos, pois Salomão em toda a sua realeza não está vestido como um dos lírios deste campo, que são cobertos com o manto da justiça de Cristo, que é o verdadeiro Salomão. Terceiro ponto, eles são perfumados por seu cheiro, o cheiro de suas roupas, isto é, as graças de Deus que enfeitam e adornam suas almas. Como uma vestimenta cara e graciosa faz o corpo, são como o cheiro do Líbano, que na primavera, por causa dos cedros e outras árvores doces, transmite um doce envio. Então essas graças nos filhos de Deus cheiram doce. Isto é, são muitos aceitas e deleitam-se a Deus e aos homens bons. Por espinhos são homens maus, hipócritas, hereges, tiranos, pecadores abertos e flagrantes, escandalosos da doutrina e na vida. Assim são chamados, primeiro, porque embora a terra seja uma mãe natural para eles, como a madrasta para os lírios, contudo, Satanás, o homem malicioso, ocupa-se na incessante semeadura e plantio deles. Segundo, eles sempre sufocariam e manteriam o filho se a mãe de Deus não estivesse com ele para preservá-lo. Terceiro, eles são perigosos para se intrometerem em tudo, exceto um homem bem cercado. Dificilmente um homem pode carregar carvão em sua saia e não ser queimado, e como dificilmente encontrar uma companhia má e não se machucar. Assim é meu amor, a fiel esposa de Cristo é o seu amor, assim chamado, porque primeiro ele faz mal. Segundo, a considera assim. Terceiro, opera um amor precíproco em seu coração para com ele. Quarto, deseja conexão mútua com ela e a efetua. Quinto, seu amor sendo liberal, ele mesmo dará a ele e consigo mesmo todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Unem-se em graça aqui e a glória no além, entre as filhas não virgens, no capítulo 1 e 2, que fazem para este amor de Cristo, mas todas as assembleias do mundo que se professam filhas, desafiando a Igreja Católica por sua mãe e ainda se apegam a ela apenas na profissão externa. Deste lugar, tiro duas conclusões. Primeiro, qual é o patrimônio da Igreja em relação a si mesma, sendo como o lírio entre os espinhos. Em segundo lugar, o que é em relação a Deus, assim é um amor entre as filhas. A primeira mostra que a condição da mais pura igreja na terra deve ser assendeada por espinhos perigosos e nocivos, homens prejudiciais e sem graça, que picam e aborreçam os lírios em seus bens, nome, liberdade e vidas. Pois quando havia apenas duas pessoas nascidas no mundo, uma era Lili e o outro um Chore, que pisou no lírio. Caim puxou seu irmão para o campo e o atacou. Depois, quando se pensava que todos os espinhos haviam sido destruídos pelo dilúvio, trouxe no mundo para este propósito, ainda estavam em uma chama, de quem rapidamente brotou aquela raça amaldiçoada dos cananeus, que eram sempre picadas nas laterais e espiam nos olhos do povo de Deus.
Não é novidade que Jacó seja superado por um Esaú, nem que José seja espetado e molestado tanto em casa como no exterior, nem a casa de seu pai, nem mais bela que já viu o sol. Não, nem os olhos de seu pai podem protegê-lo. Não, o lírio mais belo que já viu o sol foi mais assediado por espinhos. Isso foi toda a sua inocência, sabedoria, mansidão, pureza e eloquência. Não poderia mantê-los longe dele, mas eles os feriram no coração e o feriram de morte, mesmo vergonhoso e ignominiosa morte de cruz, como este pequeno foi cercado de espinhos no Egito, no deserto, na Babilônia, na Judéia, quando Cristo enviou seus discípulos como ovelha entre os lobos, como nas 10 perseguições, como neste dia, e assim será até o grande dia em que todos os espinhos serão lançados no fogo. E não é de admirar que os espinhos façam apenas sua natureza, que não serve nada além de picar e queimar. Fica, portanto, os lírios nas mãos ser tanto mais cuidadosos para se proteger contra a sua molestação. E isto eles devem fazer observando esta regra de frente. Primeiro, porque os espinhos impedem o enraizamento dos lírios. Estes devem drobar sua diligência no enraizamento de si mesmo, nos fundamentos da verdadeira religião, pois isso gera esperança de ascensão, estabelecimento e continuidade na fé. Segundo, porque os espinhos procuram manter o sol nos lírios e impedir deles o calor confortável e a luz da palavra. Estes devem tanto mais cuidadosamente frequentar os lugares onde a luz da doutrina saudável, pura e confortável brilha mais intensamente. Mostre-me. Terceiro ponto, porque os espinhos procuram espetar os lírios em seus nomes e profissão. Estes devem cercar com mais dispersação, com inocência e proteção divina, e nada, em parte alguma, estão abertos para eles. Quarto, porque o lírio, uma planta fraca para se defender da rigidez do espinho, deve fortalecê-la em parte com conforto na presença, cuidado e amor de Deus. O agricultor que é mais forte em seu campo, e em parte com a oração da fé, para que ele ainda se agrade em olhar para ela, para suscitar pastores e mestres de acordo com seu próprio coração para regá-la, acarrentá-la e preservá-la, especialmente nesses últimos dias em que o campo está coberto de escândalos, apostasias, provações e reprovações, com as quais os lírios são diariamente riscados, torneados e em grande parte pisoteados. A segunda conclusão é que o Senhor faz um relato precioso da alma fiel e a prefere sobre os ímpios, tanto quanto um lírio é para a beleza e doçura dela, para ser estimada sobre todos os espinhos com os quais podem ser cercados. E de fato, os crentes são os mais preciosos dos homens, as pessoas mais nobres da terra, descendentes do sangue de Cristo, próximos a Deus e próximos servos do Rei da Glória, adiantados sobre todos os outros pela graça especial que ele livre, lação de justificação, de santificação e adoção. E quem pode negar que estes são deuses peculiares, uma coisa santificada, um povo escolhido, as primícias do Senhor, seu remanescente chamado de todas as nações e parentes, os filhos e filhas de Deus, irmãos de Cristo e herdeiros aparentes à coroa do céu, mas que eles são altamente treinados com a escolha de Deus e deuses deleitam-se com todas as pessoas da terra? E daí segue-se que quem quer que esteja neste preço e contado com Deus deve ter certeza de que ele é um lírio, que ele deve saber por essas 3 notas. Primeiro, se ele for plantado no jardim de Deus e for um verdadeiro membro da igreja, não amarrando a ela como descendente de uma árvore por um trio de profissão externas, mas por sólidos de fé e amor, o primeiro dos quais se assenta na cabeça e o último nos membros. Em segundo lugar, se ele tem a beleza de um lírio sobre ele. Primeiro, os olhos de Deus pela justiça de Cristo, justificando e protegendo. Segundo, aos seus próprios olhos pela santificação do Espírito, lavando diariamente a consciência das obras mortas. Terceiro,
à vista de outros homens por uma vida inocente e uma comunhão piedosa. Em terceiro lugar, se todos os lugares onde ele deixa um cheiro doce atrás de si, que os lugares onde ele vai sentir as graças de Deus colocaram em seu coração, revelando a humildade, a fé, o amor, a paciência, a esperança, a sobriedade semelhante. Um lírio não pode deixar nenhum cheiro atrás de si, em nenhum lugar, como muitos em suas reuniões, cujos discursos são, se não dolorosos, ainda assim fortes e frutíferos. Essas coisas eu não escrevo como tomando sobre mim para ensinar seu H. Quem não quer homens escolhidos e quer levá-los adiante, tanto na compreensão da doutrina pura quanto na instituição da vida santa. Mas, primeiro, para colocar seu H em mente quão altamente o Senhor honrou você, tanto aos seus próprios olhos, como também aos olhos de seus filhos. A primeira naquelas grandezas exteriores, que é como um rico legado dado por um Deus, tanto para o bem como para o mal. Ele se comprometeu a acrescentar o chefe bom e fez seu rico de fato. Rico de fato dispondo para você a herança de seus filhos, o que é evidentemente, pois por uma profissão de som da verdade, ele plantou você em seu próprio terreno ou jardim, em que ele colocou a beleza de um lírio em você, e tem agraciado como o cheiro suave de muitas graças preciosas que sempre onde você deixa atrás de você. Este último, tanto no que ele colocou em seu coração um cuidado especial de esgrimir seu eu pelo um andar religioso inocente, pelo qual admoestarei a tua santa profissão, não te expondo em parte alguma ao crivado de espinhos, como também tem expressadamente gravado estas partes de sua imagem em você, para estimar seus filhos como lírios entre os espinhos, por meio do qual uma boa oração é ministrada ao seu próprio coração, para que você seja transladado da morte para a vida. Segundo, para que eu possa agir como você tem motivo para se alegrar e colocar seu coração nesta compra que é a porção de poucos para estimar, como é sua mais verdadeira honra e nobreza, suas riquezas e tesouros que perecem, enquanto toda glória e grandeza terrenas, riqueza e abundância mundana, abstraídas disso, nem são tuas, nem se fossem, elas podem fazer você feliz. Foi um excelente discurso aquele nobre imperador Teodósio, de quem Agostinho escreve que costumava dizer que ele considerava mais honrado que ele fosse membro da igreja, então chefe do império. Terceiro, para que eu possa acrescentar um estímulo e provocação para prosseguir, como você começou felizmente, no amor e na prática da verdadeira piedade, enquanto você lucra e aumenta, você fornece um bom estoque para o tempo da necessidade. Deixe seu agar me dar licença para encorajá-lo e continuar esnobrecendo a nobreza por si mesmo, sendo inferior a poucos de sua nobre posição, como em sua condição extrema, assim nos belos dons e ornamentos de sua mente, como são a humildade, a humanidade, uma carruagem humilde e desprezível. Que César e Pompeu e outros galantes se esforcem para ser superiores em pomba e grandeza invejada. É sua honra ter aprendido que a humanidade é o primeiro, segundo e terceiro degrau da nobreza cristã. Continue na força do Senhor, para continuar um ornamento singular e munição da riqueza comum que não é feita por nada mais feliz extremamente do que na magistratura divina e na nobreza. Prossiga mostrando-se um cauteloso patrono da Igreja de Deus, fazendo livre, incorrupta escolha de tais pastores, como cuja santa doutrina e vida são os contrapesos um do outro, em que piedoso cuidado seu dignamente carregou a palma. Estes foram os principais motivos que basearam nesta minha presunção de dedicar este trabalho ao seu Lord Hinkin. Embora eu não deseje alguns respeitos mais privados também para me forçar a isto, ou seja, que eu pudesse dar algum testemunho público de meu amor, de suas virtudes, algumas aprovações do meu dever cristão e alguma significação da minha mente agradecida, assim como para os outros falei também, por vossas excelências cristãs e constantes elogio daquela digna e virtuosa Lady Russell, a quem não pude deixar de conceder uma menção honrosa nesta dedicatória, que devo confessar,
Estava certa se Deus tivesse visto bem acrescentar os seus dias. Aceite e peço humildemente a sua Lord Henry. A mente do ofertante aceite também o livro oferecido. Se não pelo autor do comentário, mas pelo autor do texto, e o argumento que merece seu nome e respeito. Não duvido, mas Sr. Lord Henry deve redimir muita honra vaga na leitura de muitos dons tratados neles contido, e assim, pedindo perdão por minha ousadia, encomendo sua Lord Henry à graça de Deus.